Seja bem-vindo ao A Mesa com Cleine Barbosa. Já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui nós falamos sobre fé, restauração, inteligência emocional cristã e esse conteúdo pode alcançar outras mulheres que estão exatamente como você talvez esteja hoje. Hoje nós começamos oficialmente a série 3 R's da Mulher Virtuosa. Interessante esses 3 R's, não perca! E o primeiro passo dessa jornada é restaurado. O primeiro R, restaurado é quando Deus começa a tratar a alma. Antes de mudar circunstâncias, Deus muda interiores. Antes de reposicionar ministérios, Deus cura emoções. Muitas mulheres querem viver o propósito, querem servir, querem frutificar, querem avançar, mas pulam uma etapa essencial: ser curadas por dentro. A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, refrigera a minha alma, não é? Depois aí, perceba, antes de conduzir pelos caminhos, ele refrigera a alma. Antes de enviar, ele restaura. Ser restaurada não é fraqueza espiritual, é maturidade. É reconhecer, Senhor, eu preciso que o Senhor cuide de mim. Muitas mulheres estão funcionando, mas não estão inteiras. Estão na obra, mas estão vazias. Estão firmes por fora, mas cansadas por dentro. E Deus não quer só o que você faz. Deus se importa profundamente com como você está enquanto faz. Nós vemos isso claramente na história de Elias. Em 1 Reis 19, Elias era um profeta usado por Deus, tinha acabado de viver um grande mover espiritual, mas logo depois ele se assenta debaixo de uma árvore e diz: já basta, Senhor. Elias estava em pecado? Não, Elias estava esgotado. E o que Deus fez? Deus não o acusa, Deus não o expõe, Deus não o apressa. Deus envia um anjo. A Bíblia diz que Deus manda um anjo, toca Elias e diz: levanta-te e come. Deus o deixa dormir, Deus o alimenta, Deus fortalece seu corpo e sua alma. Só depois disso Deus volta a falar de direção. Isso nos revela um princípio poderoso de inteligência emocional à luz da fé. Deus cuida do emocional antes de cobrar a missão. Cuidar da alma é parar a obra? Não, é aliviar o interior para continuar a obra. Jesus também disse em Marcos 6,31, vinde à parte e descansai um pouco. Até quem anda com Jesus precisa aprender a descansar na presença dele. Restaurada é quando você permite que Deus toque suas dores, suas frustrações, seus medos, seus limites, sua identidade. Restaurada é quando você para de se entregar e começa também a receber. Quando você entende que buscar primeiro o reino, como Jesus disse em Mateus 6,33, inclui obedecer o ritmo de Deus, respeitar processos e permitir que Ele trate a alma. Talvez hoje você esteja frutificando mais vazia, servindo mais cansada, forte para todos, mas esquecida de si. Esse é o tempo que Deus te chama à mesa, não para te parar, mas para te restaurar. Porque uma mulher restaurada continua a obra, só que agora inteira. Quando falamos de restauração da alma, a Bíblia nos mostra mulheres que não foram restauradas em um altar público, mas em momentos de profundo esgotamento interior. Uma delas é Ana. Gente, a Bíblia diz que Ana estava em uma amargura de alma. Ela chorava, ela se sentia humilhada, ela estava emocionalmente ferida. O texto diz que ela derramava a alma diante de Deus. E existe um detalhe muito forte nesse texto. A Bíblia diz, e o seu semblante já não era triste. Deus restaurou o interior antes de tocar o exterior. Isso é restauração da alma. É quando a dor perde o controle, é quando o peso sai do rosto, é quando o coração volta a respirar. Outra mulher que nos ensina muito sobre isso é Agar, em Gênesis 21. Agar estava lá no deserto, sem recursos, sem força, sem esperança,
A Bíblia diz que ela se afasta, senta e chora, porque ela não queria ver o filho morrer. Deus não chega com uma ordem, Deus chega com uma pergunta: que tens, Agar? Deus escuta o choro, Deus vê a dor, Deus abre os olhos dela para uma fonte que já estava ali. A fonte não surge, os olhos se abrem. E isso é restauração. Quando Deus não muda o cenário primeiro, mas muda a forma como você enxerga. Ana foi restaurada no templo. Agar foi restaurada lá no deserto. Olha a diferença. O lugar era diferente, mas o processo foi o mesmo. Deus cuidando da alma. Isso nos revela um princípio poderoso. Deus não restaura só mulheres de altar. Deus restaura mulheres cansadas. E quando a alma é restaurada, a caminhada continua, o chamado continua, a obra continua, mas agora sem o peso, sem o desespero, sem a autossabotagem, sem o esgotamento. E aí, foi bom para você esse vídeo? Falou contigo? Olha, se você sente que Deus está te chamando para esse processo, escreva aqui nos comentários: Senhor, restaura minha alma. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com outras mulheres que precisam começar essa jornada. Amém? Obrigado por sentar à mesa comigo. Deus te abençoe.